Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando agora, por meio das nossas redes sociais, a transmissão ao vivo da nossa reunião de culto do Ministério Filhos da Graça. É sempre um grande prazer, uma grande alegria poder chegar até você e levar ao seu coração uma palavra de Deus. Eu espero que na reunião desta noite o Espírito Santo te encontre onde quer que você esteja e te abençoe, de modo que todas as coisas glorifiquem ao Senhor, por meio das nossas vidas e também em nossas vidas. Eu convido a todos para a gente orar nesse instante. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem realizado, e são tantas, são incontáveis. Por isso que teu nome seja glorificado. Pedimos que na reunião de hoje, cada movimento, cada palavra, cada ação sejam também direcionadas à exaltação do teu nome, porque é para o Senhor, é para a tua glória, é para a tua exaltação que nós vivemos, que nós existimos, que nós respiramos. Então que todas as coisas glorifiquem o teu nome, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção que explica bem a grandeza de Deus em relação a tantas coisas que estão relacionadas à nossa vida e apresenta um Deus para o qual não há dificuldade, não há impossibilidades. Então vamos cantar a Deus essa canção com todo o nosso coração, com toda a nossa inteireza. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Senhor é o Deus impossível, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, diga. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta
prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, o Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, o Deus do impossível. o Deus do impossível. Aleluia. Ele é tão grande que, apesar do seu tamanho incomensurável, ele tem o poder de se fazer tão pequeno que ele cabe dentro de nós. É por isso que a palavra de Deus afirma que nós somos a casa do Senhor, a sua habitação. É isso que nós vamos cantar nesse instante. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Tens toda a liberdade em nossa vida, Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tu és poderoso, Santo Deus. O teu perdão é completo, ele sara minha alma.
sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Glória a Deus. Que coisinha boa, né, gente? Poder apresentar ao Senhor a nossa canção e, por meio desta arte extraordinária, maravilhosa, expressar também o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão. Uma arte que no culto judeu é introduzida nos rituais cultuais judaicas por meio de Davi, que era um grande músico, instrumentista, criador e fabricador de instrumentos. Você imagina o quanto ele é apaixonado pela canção. E é também um exímio, um grande poeta e compositor. E ele faz composições extraordinárias. Ele toca com a sua harpa e ele, quando o culto judaico se estabelece como ritual de purificação, também nessas realizações religiosas de ação de culto, ele introduz a música e escolhe uma parte dos membros da tribo de Levi. Uma parte cuida de diversas coisas, outra parte cuida do sacrifício, uma outra parte vai cuidar do sacerdócio e outros vão cuidar dessa parte musical, que é também uma das formas de prestar louvores e adoração a Deus. É claro que a gente compreende que hoje, com a graça e a manifestação do Senhor, uma nova consciência de culto ocorre, mas nesta nova consciência de culto, de que nós somos o templo e de que o louvor verdadeiro a Deus não é a canção, mas é a nossa vida entregue a Ele, a nossa dedicação e o nosso testemunho e o nosso modo de comunicar a sua palavra. Mesmo assim, a música também faz parte, é apenas um fragmento desse ritual, né, que é o nosso culto racional, mas também uma parte imprescindível, é uma parte importante da nossa realização de culto, quando nós nos reunimos para essa prestação de louvor a Deus nesse particular. Então eu fico muito feliz de poder, apesar desse instante difícil que a gente ainda continua vivendo, poder juntamente com todos os irmãos cantar louvores tão lindos, tão expressivos a esse Deus tão poderoso e que merece para sempre todo louvor e toda ação de graça. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos essa noite, que está no livro de Jó, capítulo 4, do 6º ao 8º versículo. Jó capítulo 4, do verso 6 até o verso de número 8, onde está escrito:
Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo, eles cegam. Nós queremos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que está diante de nós esta noite, diante da qual estamos, e pedimos, por favor, que fale ao nosso coração. O Senhor conhece perfeitamente as nossas necessidades mais íntimas. Por isso pedimos que a tua palavra chegue até nós e com isso que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém. Nós temos aqui palavras ditas por uma pessoa de conhecimento profundo a respeito de questões filosóficas, a respeito de questões teológicas, a respeito de muitas questões existenciais. Elifaz é quem está declarando estas palavras a Jó. As palavras que ele diz vão ter muito sentido. Há muita verdade naquilo que ele está apresentando. Porque não são poucas as vezes que você vai encontrar, inclusive nos Salmos e em promessas feitas por Deus, por intermédio de Moisés, algumas dessas palavras que ele faz aqui, está declarando a Jó, muito antes mesmo do próprio Moisés existir. Porque o livro de Jó, apesar de provavelmente ter sido o primeiro livro a ser escrito aqui no cânon sagrado, a sua história é muito anterior até mesmo ao próprio registro dessa história. Então, há muito tempo aqui, antes mesmo do estabelecimento da lei, que essas palavras foram ditas. E como eu disse anteriormente, depois, tanto a lei quanto as canções que são trazidas das experiências dos salmistas vão afirmar coisas como, por exemplo, que Deus é aquele que vela pelo inocente, que Deus é aquele que não permite que o reto seja destruído, que Deus é aquele que faz com que todos aqueles que semeiam a iniquidade, a injustiça, acabem também colhendo esta mesma iniquidade e essa mesma justiça. Então, apesar de estas coisas que estão sendo ditas aqui por Elifaz terem um dado sentido, elas devem e podem ser, muitas vezes, aplicadas a determinadas situações, a determinados momentos da vida, podem ser e devem ser lidas de acordo com circunstâncias contextuais próprias para a sua aplicação e para a sua leitura. O texto, a palavra, o dizer, a afirmação de Elifaz não se aplica a toda e qualquer situação. A palavra de Elifaz não se aplica a toda e qualquer pessoa, porque a verdade que ele está usando aqui para reafirmar questões do seu pensamento, conceitos próprios,
estão sendo utilizadas ao mesmo tempo para agredir e para acusar a Jó. Então, quando ele faz perguntas a princípio aqui a Jó, dizendo, por acaso, aquilo que você confia não é o teu temor a Deus? Então você não confia, não é no teu temor de Deus? A tua esperança, por exemplo, não é a retidão dos teus caminhos? Então se você confia no teu temor a Deus, e se a tua esperança é a retidão dos teus caminhos, então se você é um cara de caminho reto, e se você é um cara que teme a Deus, você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar desconfiado, porque quem teme a Deus e quem anda retamente diante de Deus não vai sofrer. Então você percebe que ele está usando verdades que podem ser aplicadas a certas situações aqui, para aplicar a uma situação que não cabe, para agredir, para ofender e para acusar uma pessoa que não merece tal acusação. Então nós temos uma teologia, nós temos uma filosofia, nós temos uma afirmação aqui de um homem que acha que pelas suas próprias experiências, ou que pelo conhecimento que ele adquiriu da vida, ele tem capacidade de explicar todas as situações. Então ele acha que sabe tudo, porque ele sabe alguma coisa. Então, se ele sabe alguma coisa, ele se sente no direito de explicar toda e qualquer situação, porque o pouco conhecimento que ele tem, para ele, lhe dá autoridade para poder ser consultado, para poder responder a questões, e inclusive questões que estão distantes de qualquer tipo de experiência que ele teve. Então, todas as suas explicações e todos os seus conceitos estão baseados na sua própria experiência. Por isso que ele encerra o verso que nós lemos aqui, que é o verso 8, ele diz, segundo eu tenho visto. Segundo eu tenho visto. Então você percebe a pessoalidade na experiência que ele tem aqui de olhar a vida e de dar opinião e de fazer afirmações, achando que tem o poder de explicar todas as coisas de acordo com os seus próprios conhecimentos. E uma das primeiras coisas que ele vai esquecer é que Deus é um ser inexplicável. E que há ações de Deus na vida de seres humanos e na vida de pessoas que fogem a todo e qualquer padrão. E que Deus não é um Deus padronizável. Deus não é um ser que pode ser olhado da forma como os homens óbvios são olhados. Porque Deus não é óbvio. Deus é um ser que surpreende e cujos caminhos são incompreensíveis. Deus é um ser que tem uma capacidade extraordinária, que é incompreensível à mente humana. Então ele faz, quando ele tenta explicar Deus aqui, com o propósito de acusar Jó, ele começa a cometer muitos equívocos na sua vida, que um verdadeiro sábio não pode cometer. Então ele é um homem de muito e de profundo conhecimento, mas lhe faltou a sabedoria. Porque o verdadeiro sábio vai compreender que, na verdade, ele não vai saber explicar todas as coisas na vida. E foi isso que, algum tempo depois, o próprio Sócrates, que é conhecido como um dos grandes filósofos que mudou a forma de pensamento humano na existência dos homens, afirmou, quando alguém o elogiava a respeito do seu conhecimento, da sua sabedoria, ele olhou para essa pessoa e disse, a única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Então,
Se alguém que chega a um conhecimento tão profundo da existência percebe que quanto mais conhece, mais sabe, menos coisas podem ser explicadas, é porque compreendeu a profundidade da vida e sabe que Deus, ele realiza coisas na vida humana que não são coisas explicáveis. Depois, um outro grande escritor, Tolstói, por exemplo, ele disse que a única coisa que nós podemos saber de verdade é que nós não sabemos de nada. E quando nós chegamos a essa compreensão, nós chegamos ao grau mais alto da sabedoria humana, quando a gente percebe que há muita coisa que a gente não consegue explicar, que há muita coisa que a gente ainda não sabe, que há muito caminho para caminhar no que diz respeito ao saber e a conhecer a Deus. Que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é um caminho que não tem fim, é um conhecimento que não se esgota. A profundidade de Deus que foi cantada por Paulo vai exaltá-lo dizendo quão profundas e ricas são, Senhor Deus, as tuas sabedorias, os teus conhecimentos. Ninguém teve a capacidade de dar conselhos a Deus. É inescrutável, é inesgotável, é infindável o saber, o conhecer de Deus e a profundidade divina. Então eu fico assim meio, eu não sei se eu diria chateado, frustrado, quando eu percebo, principalmente nas nossas gerações, quantas pessoas dão opinião a respeito de tudo que acontece no mundo, como se fossem os verdadeiros donos do conhecimento, os verdadeiros donos da sabedoria. E a coisa mais fácil, mais simplista que as pessoas encontram para explicar principalmente tragédia e sofrimento, é apresentar, é afirmar que todo sofrimento vai ter uma causa. Então o sofrimento é o efeito de uma causa. E principalmente uma causa que está ligada à nossa relação com Deus ou à nossa espiritualidade. É a mesma coisa que esse rapaz aqui ele faz e está afirmando. Ele está dizendo: Jó, você está sofrendo porque os caminhos retos que eram a tua esperança, eles devem ter sido atravessados de alguma forma. O temor do Senhor, que era a tua confiança, de algum modo deve ter sido burlada. Você fez alguma coisa. Examina aí qual foi o erro que você cometeu. Alguma coisa você fez para sofrer desse jeito. Porque quem serve a Deus de verdade vai adoecer assim? Que é isso, mano? Se você é um servo de Deus verdadeiro, você vai receber um diagnóstico tão grave quanto esse? Que tanta doença é essa? Que tanto problema financeiro é esse na sua casa? Então, para ele é muito fácil explicar a situação de Jó, quando ele acusa Jó de ser o causador do seu próprio mal. Você feriu a Deus. Você fez alguma coisa na sua vida e agora você está pagando por isso. Então isso é um misticismo que se realiza desde muito tempo atrás. Então parece que Deus é o culpado por todas as coisas negativas que acontecem na nossa vida, e às vezes aquilo que é positivo que acontece a gente nem atribui a Deus. Mas aquilo que é negativo a gente às vezes atribui a Deus. Porque, não, Deus fez isso porque eu mereci, porque de alguma forma eu errei. Então quando o profeta Elias chega na casa da mulher viúva, ele faz prosperar aquela casa durante um período de tempo, porque azeite e farinha, que eram poucos na panela, não cessam, até que a chuva volte a cair e ela não morre de fome com seu filho, e de repente o garoto morre. E qual é a primeira reação dela? Perguntar a Elias o que Deus estava cobrando dela.
Qual foi o pecado que ela havia cometido para Deus tirar a vida do garoto dela? Então há uma compreensão aqui teológica, filosófica, de muitos anos, de que qualquer sofrimento que acontece na vida da gente é um efeito de uma causa, e a causa é algum mal que a gente praticou contra Deus. Quando Jesus chega, ele vai encontrar em Jerusalém, e entre os seus irmãos, entre os co-cidadãos do seu país, das suas cidades, muitas pessoas que têm esse mesmo pensamento, inclusive entre os próprios discípulos. Porque alguém perguntou para ele qual foi o mal que aquelas pessoas que foram oferecer sacrifício a Deus, e de repente os soldados de Pilatos vieram, mataram aquelas pessoas, pegaram o sangue e misturaram com o sangue do sacrifício que elas próprias estavam oferecendo. Qual foi o mal que essas pessoas fizeram para sofrer isso? Aquela violência. E aí Jesus disse: mano, vocês estão compreendendo, lendo equivocadamente a vida. Porque todo mundo está sujeito a juízo. E o que acontece na vida dessas pessoas não é a causa, ou não é o efeito de uma causa, de uma prática equivocada, errada, de um pecado que eles tenham cometido. É como o caso do pessoal lá que foi morto também. Quando a torre de Siloé caiu, foram 18 pessoas mortas. Quando a torre caiu, você acha o quê? Que essas pessoas eram menos santas do que vocês? Mais indignas do que vocês? Então é um pensamento que já permeia. Para explicar esses problemas, os caos da vida, as pessoas vão logo dizendo: não, é porque esse ser deve ter praticado alguma coisa contra Deus. Lembra que os discípulos perguntaram a respeito de um cara que era cego? Foi ele ou foi os seus pais que pecaram para que ele nascesse desse jeito, coitado? E Jesus disse: nem uma coisa nem outra, gente. Tudo para vocês está limitado a um esquema, a um sisteminha. Vocês aprendem uma coisa aqui, que alguém diz para vocês, e vocês tomam isso como uma verdade absoluta, e não tem cuidado de aprender alguma coisa a mais de Deus. A gente está vendo as igrejas abarrotadas de pessoas que só vão reproduzindo aquilo que vão ouvindo. E numa semana a doutrina é essa, na outra semana a doutrina é outra, na outra é outra doutrina. É um pensamento um ano, o outro ano é outro pensamento. Igual uma série de líderes, por exemplo, que há 10, 15 anos atrás batiam tanto nessa questão relacionada à prosperidade, a tipo de barganha que se faz com Deus, e hoje muita gente entrou na onda. Por quê? Porque é o que dá resultado financeiro. É o que enche as igrejas de pessoas. Gente que está oferecendo a Deus sacrifícios interesseiros. Poucas pessoas têm entregue a sua vida a Deus com gratidão, com verdade, com inteireza. Pelo simples fato de Deus já ter feito, realizado em sua vida muito mais do que essa pessoa merece. Então essas doutrinas e essas afirmações que são feitas o tempo inteiro vão sendo reproduzidas como verdades absolutas na vida das pessoas que se limitam a esses sistemas, a esses esqueminhas, a essas ideologiazinhas. E essas pessoas não pensam segundo Jesus, não pensam segundo o Evangelho, preferem pensar segundo o líder da sua comunidade ou o líder religioso da sua região. E vão reproduzindo, vão vomitando, vão colocando para fora aquilo que foi colocado goela dentro dele ou dela. Ele faz esse cara que olha para Jó, que não consegue compreender o mistério de Deus na vida de Jó, e que vai julgar a Jó conforme o seu conceito pessoal, conforme a sua experiência de vida. Que teologia, que filosofia falsa essa ele faz. É tão falsa que o próprio Deus depois, no capítulo 42 e verso 7, vai chamar
a Elifaz e os seus amigos e vai dizer: olha, vocês disseram um monte de bobagem a meu respeito. Vocês disseram um monte de besteira. Por quê? Porque estavam condicionados a um esquema pequeno, a um sistema de ideias comprado ou feito, realizado de acordo com as suas próprias experiências, não dando lugar à vastidão da grandeza e do mover de Deus. Então, para Elifaz, o justo não poderia sofrer. E o livro de Jó vai mostrar que o sofrimento também é parte intrínseca na vida de uma pessoa justa. Agora a questão é o seguinte: ao contrário do que Elifaz pensa, Jó não sofre porque peca. O contrário, Jó sofre exatamente porque ele não peca. Ele sofreu porque ele foi fiel. Foi a sua fidelidade que instiga no mal o desejo de provar que a fidelidade de Jó estava condicionada aos bens que ele tinha, aos sorrisos que ele dava na vida, às realizações que ele conseguia concluir na sua vida. E Deus mostrou que é diferente disso e permitiu que Jó sofresse exatamente por conta disso. Em o Novo Testamento a gente também vai encontrar Jesus dizendo que no mundo a gente teria aflições. As coisas que a gente enfrentaria na existência seriam pesadas. Que muitos de nós seriam traídos pelos próprios irmãos, pelos próprios familiares. Que muitos amigos virariam as costas ou travariam guerras contra nós por causa da ideia que nós recebemos do Evangelho de viver uma vida para Cristo e que eles não concordariam com esse propósito de Deus na nossa existência. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 19, ele vai dizer: gente, é uma coisa gloriosa que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos e padeça injustamente. Porque que glória vocês terão, se fazendo o bem vocês são esbofeteados e sofrem? Mas se vocês fazem o bem, vocês são bem-aventurados mesmo sofrendo. Porque Cristo foi quem primeiro padeceu e depois deixou o seu exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Você consegue compreender a profundidade desta palavra? Então o nosso sofrimento não chega na vida da gente por causa das ações erradas, ela vai chegar muito mais por causa das ações certas que a gente realiza na vida. Então, como quando alguém tentar explicar para você que o teu problema, que a tua doença, que a tua questão financeira, que as pessoas que te deixaram e te abandonaram têm uma causa, e essa causa é alguma coisa que você fez, essa pessoa é um mensageiro do mal para manifestar um sentimento de culpa no teu coração, para fazer da tua vida uma vida embaraçada, porque já não basta o sofrimento que a pessoa tem e ela ainda se sentir culpada pelo sofrimento que ela carrega sobre si. E qual é a diferença de Jó nessa questão? É que Jó reage diferente de muitos de nós. Jó tem uma alma protegida. Jó não perdeu a razão. Jó não ficou confuso nem sobre si, nem sobre os outros e nem sobre Deus. Lá no capítulo 6, nos versos 7 e 14, Jó vai dizer: gente, vocês não sabem nem em que lado vocês deveriam se posicionar, porque se vocês fossem amigos, vocês deveriam era se posicionar do meu lado. Então ele não perde a razão. Ele sabe quem é. E ele sabe também onde as outras pessoas deveriam estar. Ele sabe ouvir a opinião alheia e dizer: mano, se eu sei quem eu sou, não importa o que você diz a meu respeito. Ele não deixa a sua emoção ser abalada. Ele não deixa a sua fé diante de Deus ser abalada. Você sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é e ele sabe quem é o Deus que ele serve. É por isso que no capítulo 19, verso 25 do livro que leva o seu nome,
ele vai dizer que apesar de todas aquelas circunstâncias, ele sabia que um dia o seu Redentor, que está vivo, se levantaria para favorecê-lo diante de todas aquelas circunstâncias que ele estava vivendo. Então Jó é um homem que não está confuso a respeito da vida e nem está confuso a respeito de si mesmo. É um homem que, apesar de ter perdido todas as coisas, ele não perde a essência do espírito de alguém que adora a Deus de verdade. É por isso que por 2 vezes ele vai afirmar: eu vim nu, eu vim sem nada do ventre da minha mãe, e é dessa forma que eu vou voltar para lá. Ou seja, o homem nasce sem absolutamente nada, e quando o homem morre, ele não tem o poder de levar absolutamente nada. E Jó declara: se foi Deus quem me deu, e Deus quem tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o que o texto vai dizer é que em nenhum momento Jó atribuiu a Deus, ouça essa expressão, Jó em nenhum momento atribuiu a Deus a responsabilidade do seu sofrimento. Como ele fez, como muitas vezes pessoas próximas a você faz, como às vezes você mesmo faz, quando você olha para si e diz: não é possível, alguma coisa aqui deve estar errada na minha vida, o que é que eu vou fazer? O que está acontecendo? Eu preciso fazer reparos aqui. E às vezes são só circunstâncias existenciais, naturais, porque sol e chuva vêm sobre todo mundo. Não é porque você foi diagnosticado com uma doença, com um câncer, que Deus deixou de te amar. Porque a vida, ela vai acontecer da mesma forma para tantas quantas pessoas estiverem sujeitas às mesmas pragas, às mesmas doenças e também aos mesmos bens. Agora, a diferença da minha vida em relação a outras vidas é que a minha consciência com Deus me acalma, porque eu sei que no fim de todas essas coisas, Deus me dará o bem, ou nessa vida ou na eternidade. Então, no fim de todas essas coisas, Jó vai ter compreensões extraordinárias aqui. Ele vai entender que a experiência que ele tem com Deus durante esse período de tempo, durante todo esse problema, vale mais do que qualquer bem que ele tenha perdido na vida. E vale mais do que todos os bens que em dobro ele recebeu depois que essa luta acaba. Porque ele diz: antes eu conhecia a Deus de receber informações terceirizadas. As pessoas falavam sobre Deus e eu conhecia esse Deus pelas informações que eu recebi, mas hoje não. Hoje eu conheço a Deus face a face, eu conheço a Deus de caminhar com Ele, eu conheço a Deus porque eu caminhei sobre as águas, eu conheço a Deus porque Ele me levou pelo vale da sombra e da morte e se fez presente o tempo inteiro comigo. Eu conheço a Deus porque, apesar de eu ter entrado na fornalha de fogo, eu senti a Sua presença gloriosa. Eu conheço a Deus, não foi porque alguém disse, é porque eu vivenciei essa experiência. É porque eu me vi perdido e morto diante do Mar Vermelho, mas de repente o mar se abre. Então eu vi a manifestação de Deus como uma experiência pessoal. Isso é impagável. Conhecer a Deus pelas próprias experiências é algo impagável. E Jó tomou essa consciência diante de Deus. Você compreende isso? Então, toda e qualquer experiência que a gente tenha na vida, quando a gente passa com Deus, não importa se são experiências positivas ou negativas no momento, depois elas vão se tornar experiências positivas, porque a gente sempre cresce. Só o tolo perde a oportunidade de crescer nas experiências, nos experimentos que ele tem na vida, por mais dolorosos que sejam. Só o tolo perde a oportunidade de crescer diante de Deus e diante da vida. Eu sei que agora eu estou falando para algumas pessoas que de algum modo estão vivendo experiências que a vida de Jó
servem de exemplo para você. Talvez você esteja passando por perdas. Talvez a tua vida tenha sido varrida por um vento. Talvez você esteja passando por enfermidade, quem sabe. Talvez você tenha sido abandonado pela própria família. Talvez os teus amigos tenham te virado as costas. Talvez as pessoas em quem você mais confiava e de quem você esperava uma palavra de conforto são exatamente aqueles amigos que chegam para você e acusam você. Quem deveria te consolar é exatamente quem provoca a maior tristeza no teu coração. Mas essa noite, nesse momento, a palavra de Deus chega ao teu coração para transformar essa tua tristeza em alegria, para transformar esse teu estado deprimente de espírito em um estado de confiança, de fé em Deus, que vai fazer você ser uma outra pessoa. Essa noite, essa palavra de Deus chega ao teu coração e chega à tua vida para tirar você desse quarto escuro, para tirar você desse momento de solidão, para tirar você de dentro dessa cadeia que não te permite caminhar mais de 1 ou 2 metros na vida. Hoje Deus está quebrando todas as paredes que te prendem para que você caminhe, para que você vá em frente, para que você lute, para que você vença, para que você ultrapasse o mar vermelho, para que você adiante essa sua luta, porque só depende de sua fé, de sua confiança agora. Então levante-se em nome de Jesus e atravesse o que você precisa atravessar, porque o Senhor é um Deus presente na tua casa, na tua causa, na tua vida. Eu quero orar com você nesse instante. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua voz, a tua palavra esta noite. E te pedimos em nome de Jesus, que contemple agora essas pessoas que estão nos ouvindo, e muito especialmente aquelas que se encontraram ou que foram encontradas por esta palavra. Por favor, que graça sobre graça encha esse coração, transforme essa consciência e opere um milagre nesta vida, de maneira que, do mesmo modo que o Senhor operou na vida de Jó, quando orava pelos seus amigos, o Senhor também opere nesta pessoa, nesse instante, para que teu nome seja glorificado. Tu és o Deus que muda a sorte, tu és o Deus que transforma as coisas, tu és o Deus que abre as portas, tu és o Deus que aplana os caminhos, e é isso que nós estamos te pedindo sobre cada uma das vidas, que nesse momento ouvem a tua palavra, para que todas estas coisas glorifiquem o teu nome. É o nosso pedido, é a nossa oração, com toda a sinceridade, humildade e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos encerrando a nossa reunião de hoje, e eu quero agradecer a você que esteve conosco, nos dando o seu carinho. Mas antes de encerrar, eu quero conversar um pouco com você. Os irmãos sabem que a situação da pandemia, aqui em Vitória da Conquista, ainda é uma situação não tão estável. Ainda existe uma instabilidade. Algumas igrejas já estão se reunindo presencialmente, mesmo tendo que obedecer a uma série de rigorosos critérios, protocolos. Nós estamos ainda, nesse mês, que mês é esse, Jesus? Setembro. De setembro, quase encerrando o nosso mês de setembro, vendo a possibilidade de nos próximos meses também a gente iniciar as nossas reuniões com, claro, cumprimento dos protocolos e de todas as exigências. Mas a gente ainda não sabe uma data, porque também nós não conversamos com os diretores da nossa igreja. A gente vai ver se consegue fazer isso essa semana, e a gente precisa ouvir a opinião também dos nossos irmãos da comunidade a respeito dessa possibilidade.
E durante a semana a gente vai informando aos irmãos em que ponto está a construção do nosso novo espaço de culto, que por sinal está já em processo de conclusão. Tá lindo. A partir de amanhã ou depois a gente vai começar a mandar umas fotos, né, bebê? A gente vai mandando umas fotos para o grupo aqui da nossa comunidade Filhos da Graça, para que os irmãos acompanhem e vejam como está esse processo de construção. E a gente vai conversar com os nossos pastores, com os nossos obreiros, sobre a possibilidade de começar a voltar às nossas reuniões presenciais. Não sei ainda se a partir do mês que vem ou do outro mês, ou se a gente espera um pouco mais, tá certo? Por enquanto, durante a semana a gente vai transmitindo para os irmãos comumente, normalmente, como a gente tem feito aqui, as nossas reuniões de cultos, o nosso programa Paz do Lar, a oração das mulheres na quarta-feira, à tarde, às 3 horas, a gente vai continuar mantendo esse trabalho, mas a partir de agora a gente vai pensando também na possibilidade das reuniões, desde que os irmãos estejam realmente seguros, porque a nossa prioridade é a segurança na saúde dos nossos irmãos, e eu espero que os irmãos compreendam bem isso. Eu sei da ansiedade que todos nós estamos de nos reunirmos, e eu acredito que ninguém mais do que nós aqui, que trabalhamos efetivamente com isso, estará mais ansioso do que qualquer outra pessoa para começar essa reunião. Mas eu não posso ser egoísta ao ponto de não pensar no bem da coletividade, tá? Mas eu estou dizendo para os irmãos que a partir dessa semana a gente já vai pensar nessas possibilidades, para que os irmãos também fiquem calmos, tranquilos, continuem orando por nós e nos abençoando do modo como vocês têm abençoado e nos ajudado de forma tão carinhosa. E eu fico muito grato, tá bom? Deus abençoe a todos. E terça-feira à noite, às 20 horas, tem Paz no Lar. Quarta, às 15 horas, nós temos as mulheres compartilhando graça com a pastora Hilde. Quinta-feira tem culto aqui, transmissão às 20 horas. No domingo pela manhã, o pastor Wagner, na sua página pessoal no Instagram, tem a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite a gente volta aqui, até segunda ordem, transmitindo essa nossa reunião ao vivo aqui no nosso lar, para continuar abençoando a sua vida e fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, tá certo? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, não só hoje, mas sempre. Amém. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana.